E eu destacava, né, que soja essa semana chegou a operar, né, por alguns dias abaixo da marca de $12 o bushel. Isso tem uma relação direta com os números que foram apresentados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe para a safra nova uma estimativa de produção acima de 121 milhões de toneladas, que era a máxima, inclusive, esperado pelos operadores de mercado por lá. Outros dados que eram bem interessantes é em relação às revisões que foram feitas, tanto no estoque da safra passada quanto na safra atual. Na safra atual, esse estoque ele passa dos 8 milhões de toneladas, contra pouco mais de 5 milhões que se tinha na estimativa de setembro. E essa mudança, pequena mudança, e na verdade pode ser que esse estoque nem seja tão alto assim para os Estados Unidos, ele surtiu um efeito aqui no Brasil, um efeito negativo em relação aos valores da saca de soja, que acabou cedendo um pouco. Para saber se esse efeito é realmente direto desses números aí dos estoques, da situação norte-americana, de uma produção melhor e principalmente como que o mercado vai se organizando após esse relatório de oferta e demanda, eu converso agora com o Matheus Pereira, ele que é o titular da Pátria Agronegócios e participa conosco mais uma vez. Matheus, obrigado pela sua participação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Matheus, esse número do relatório de oferta e demanda é o resultante mesmo do que nós vimos nesta semana aqui no país? O feriado no Brasil aqui ajudou também essa ligeira queda para a soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E sim, Fabiano, a gente teve ali, né, essa publicação desse novo relatório em pleno feriado brasileiro. Aqui no Brasil, a gente segue, né, com uma visão muito consolidada que a soja brasileira, tanto disponível quanto futuro, deverá empilhar novas altas em cotações em reais por saca. Só que, como o relatório saiu bem no dia que a gente estava aqui com negócios interrompidos no Brasil, a gente não teve a eficiência, né, dos nossos operadores de exportação em colocar prêmios para contrabalancear todo o baixismo observado lá em Chicago. Então, o baixismo, Fabiano, ele foi logo refletido na reabertura do mercado brasileiro, né, já na quarta-feira, quinta-feira. Hoje a gente já vê alguma recuperação dos negócios, né, pelo Brasil afora. Em média, hoje, a soja no Brasil, de ontem para hoje, sexta-feira, dia 15, a soja tem subido ali algo em torno de 80 a R$ 1 por saca, média Brasil, recuperando então parte dos prejuízos, né, causados pelo relatório de ampliação de estoques e ampliação da produção norte-americana. Então a gente vê sim que essa semana encurtada pelo feriado no Brasil começou na quarta-feira com baixismo, ontem foi um dia de estabilização, hoje a gente já tem uma leve recuperação dos negócios, impulsionados principalmente por prêmios de exportação e o dólar, que vinha bem estabelecido, bem estagnado, né, até o começo da manhã, até com que o Banco Central voltou a intervir com mais agressividade, né, naqueles leilões swap cambial, que tem derrubado agora a cotação da moeda, algo em torno de 7 centavos no exato momento. Então, a gente tem essa diferença de cenários, né? Onde quarta-feira tivemos as quedas, precificando o relatório. Aqui no Brasil as quedas foram profundas, né? Algumas praças registraram até R$ 5 de queda em relação aos preços da soja pré-final de semana, né? E agora a gente tem na sexta-feira, agora retinha final, uma leve recuperação dessas cotações físicas, que colocam ali impulsionadas principalmente por prêmios e dólar, Fabiano. Tá certo, Matheus, e daqui a pouco meu colega Walter Pulga vai entrar ao vivo da Bolsa falando a respeito exatamente dessa operação do Banco Central brasileiro em relação ao dólar. Mas voltando a outros elementos, Matheus, que influenciam diretamente o mercado da soja, e agora eu quero falar de um que é muito provável que seja altista. Nós temos acompanhado diariamente aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, como que se comportam os preços do petróleo, né? E nós temos o Brent e o WTI, com altas constantes, aí falando respectivamente, valores entre $83 o barril até $81 o barril de um e de outro. E esses valores do petróleo têm influenciado de alguma maneira muito precisa os óleos, o preço do óleo no mundo. Óleo de palma, por exemplo, lá na Ásia, e o óleo de soja aqui no Ocidente. E isso tem, de certo modo, também elevado o preço de óleo de soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. E, consequentemente, puxa farelo e grão de soja para cima. Você acredita que o óleo de soja agora possa ser
um fator determinante também na formação do preço internacional da soja, Matheus? Ó, Fabiano, muito boa colocação. A gente tem ali todo um setor energético, né, super inflacionado por uma demanda crescente e que não foi equilibrada por algumas fontes energéticas, né, principalmente hidrelétricas. Há 2, 3 semanas atrás, se não me engano, a gente divulgou aos clientes aqui um balanço geral de como está, né, o setor de hidrelétricas hoje em todos os principais mercados emergentes de energias. Aqui no Brasil, a gente teve um ano safra ali com quase 22%, 28%, perdão, a menos de chuvas em 2021. A China não foi diferente, com um percentual de 22%, se estou me enganado. Nos Estados Unidos, igualmente também, as proporções não foram lá satisfatórias para recompor, né, os níveis de fluviais, né? Então acaba que o setor de hidrelétricas como um todo, por todo o planeta, acabou se sobrecarregando com a falta de reposição hídrica esse ano, e toda essa sobrecarga, né, ela se derivou para outras fontes de energia, né, que foram aí o petróleo, que foram o gás natural, que foi o próprio carvão na China, e acaba que, consequência disso, né, a busca por fontes alternativas de energia acaba se intensificando ainda mais. Né? A gente teve ali em julho, agosto, Fabiano, o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos cortando os mandatos de biocombustíveis norte-americanos, esses mandatos que naquele momento favoreciam, né, os preços do petróleo e desfavoreciam os preços de biocombustíveis. Agora, muito provável que o Joe Biden volte atrás, dê um passinho atrás e volte a estimular novamente os mandatos de biocombustíveis agora para o novo ano comercial 2022, em decorrência dessa alta elevação dos preços de combustíveis fósseis, né, energias não renováveis. A gente vê agora um grande estímulo para a demanda por fontes de energias renováveis, né, que seria não só o óleo da soja para confecção de biocombustível, biodiesel, né, mas também o milho para confecção de etanol. Então, a gente volta, né, no mercado fundamental da soja e o mercado fundamental do milho. A gente volta a ter uma esperança de uma nova crescente de demanda agora por parte de biocombustíveis em geral, que vai estimular os preços do óleo da soja, consecutivamente sustentando novas altas dos preços da soja em grão. Óleo de soja é feito de grão, pessoal, então realmente são produtos correlatos, né? O mesmo serve também para o mercado de etanol de milho, que aqui no Brasil vem numa crescente, numa expansão sem igual, mas nos Estados Unidos o etanol do milho já é um consumo, né? Já é uma cultura muito bem difundida, já lá desde 2007, aqueles mandatos de etanol criados lá no passado. Então, a gente tem essas vertentes agora que estimulam, né, uma nova demanda agora por biocombustíveis e, em consequência, ao mercado de soja e milho, que são os produtos base, né, para essas matérias, os produtos de matéria-prima para esses produtos finais de biocombustíveis. Matheus, vou complicar um pouco aqui a pergunta e vou trazer aqui alguns argumentos, né, que você citou agora, que a gente está conversando. Um deles é a importância do biocombustível. A OPEP, né, que organiza lá os países produtores de petróleo, que já disse que não vai aumentar a oferta, vem mantendo esse cenário. Nós temos um processo inflacionário que se instalou no mundo todo, enquanto que nós temos visto, né, e os números vão apresentando, uma elevação nas estimativas de produção no Brasil, nos Estados Unidos e boa parte do mundo para soja e milho. Pensando nestas e também em outras variáveis que são possíveis, quando a gente pensa em soja e milho, como é que fica esse produtor aqui no Brasil, que normalmente produz soja na primeira safra e milho na segunda safra, como é que fica ele em relação às suas estratégias de comercialização, estratégias de negócios, no seu entendimento? Olha, Fabiana, a realidade do mercado hoje para a soja e para o milho, ele é um mercado de estagnação. A gente tem ali influências internacionais estagnadas, né? O mercado hoje não vê razões fundamentais para esticar grandes altas, nem para depreciar grandes quedas. Aqui no Brasil a gente tem o fator dólar, tem o fator prêmio exportação, que na nossa visão da Pátria Agronegócio continuam sendo fatores aí de altistas, né? Movimentos de alta nessa reta final de ano. Só que existe, né, como eu já decorri um pouco agora, existe essa criação dessa nova possível demanda se intensificando, né, por biocombustíveis, que novamente poderia disparar um movimento de alta no mercado internacional de commodities.
Então, ao produtor rural, né, que está vendo toda essa turbulência acontecendo, enfim, apesar de hoje não ser a realidade, a percepção ao mercado internacional é que volte a ser criada uma demanda, né? Lembrando que a soja, tanto o milho lá fora, saiu daqueles patamares recordes atingidos em maio, caíram lá volumes significantes, né, caiu cerca de 25% dos valores de pico atingidos em meados de maio, aos valores que temos hoje. A soja em Chicago chegou a bater abaixo dos $12 ali na sessão da última madrugada, na madrugada passada, né, da quarta para quinta-feira. Então, toda essa queda muito profunda, né, assustou os produtores rurais de todo o planeta, não só aqui no Brasil, norte-americanos também. Porém, as perspectivas, né, que estão sendo mostradas, né, que essa nova retórica de uma nova demanda em crescimento, consequência do setor de energias, volte, né, a trazer novas altas ao mercado internacional de soja e milho. Então, ao produtor rural que está aqui hoje cheio de turbulência, né, preocupação agora realmente deve ser o campo, deve ser colocar a safra no chão, fazer um excelente início de plantio, né? O Brasil como um todo está em marcha acelerada de plantio. A gente deve ter hoje, ao fim do dia, né, que saem as nossas atualizações, a gente deve ter hoje o ritmo de plantio mais acelerado da história do Brasil, puxado pelo Paraná, puxado por Rondônia, puxado por Mato Grosso. Mas o mercado, neste momento, ele é um mercado, sim, promissor, reta final de ano. É claro que preocupação do produtor rural deve ser campo, aqueles produtores ainda que não fizeram cursos, estão ainda preocupados, nossa, será que soja a 140, 150 reais hoje será um bom ou não negócio para ser feito no atual momento? Eu aconselharia, né, que faça a gestão do teu risco. Você que vai ter preocupações muito mais profundas que o mercado agora, que serão realmente a qualidade de início de plantio, que é um momento crucial de toda safra, realmente se preocupe com isso. Tire da consciência, né, toda a preocupação que o mercado exige agora nessa reta final de ano, ou através de uma assessoria de mercado como nós aqui da Pátria, ou através do avanço, né, de novas vendas, que é realmente garantir pelo menos vendas que cubram custos iniciais, custos, enfim, operacionais da tua operação, para você ter o foco realmente direcionado e colocado sobre esse início produtivo, né, que é muito mais importante nessa época do ano do que o próprio mercado por si só. Porque a gente sempre costuma dizer, Fabiano, se não tiver realmente uma produção cheia, se não tiver uma produção saudável no ano que vem, realmente não vai adiantar mercado nenhum, porque sem soja para ser vendida não adianta o mercado. Então, a preocupação do produtor rural nesse exato momento deve ser de dentro da porteira. Tá certo, Matheus. Matheus, vou aproveitar aqui a nossa entrevista, que a gente está encerrando ela agora, mas para cumprimentar a telespectadora Miriam Hash, de São Gabriel do Oeste, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, família produtora de soja e milho. Ela acabou de fazer uma referência às bandeiras do Brasil aí, da Pátria Agronegócios, que estão aparecendo na tela, e o pessoal está gostando muito por lá em São Gabriel. Eu aproveito para cumprimentar toda a equipe e mandar um grande abraço a vocês. Grande abraço para ti, Fabiano. E aqui na Pátria, realmente, somos um conglomerado de patriotas, né? Que é presente da ProSoja, que infelizmente foi invadida ontem, sua sede em Brasília. Recebemos esse presente no mesmo dia que eles tiveram lá a invasão na sede de Brasília. Mas, enfim, bandeira para patriota é igual doce para criança. Então, a gente fica realmente muito satisfeito em expor todo esse nosso patriotismo aqui com essas bandeiras aqui dentro da sede da Pátria Agronegócio.